Depois, quando ele começar a apresentação, pergunta se você está ouvindo a gente. Boa tarde. Boa tarde, Tarcísio. Boa Tá tarde. escutando bem? Tô ouvindo bem. Vocês? A gente vai aumentar um pouco mais o volume dele. Fala de novo, Francisco. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Que bom. Então, bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Com imenso prazer que a gente conseguiu, né, um dos nossos representantes também do Melhor em Casa, para que pudesse vir falar um pouquinho sobre a sua experiência. Então, eu vou apresentar o Tarcísio a todos vocês. O Tarcísio, ele é fisioterapeuta do SAD de Poços de Caldas, e ele aceitou, né, prontamente o convite da nossa equipe, e nós ficamos imensamente felizes, Tarcísio, né, pela sua disponibilidade, e agradecemos. Esperamos realmente, né, um dia poder nos vermos presencial, mas, de qualquer forma, a gente fica muito satisfeito, né, da sua disponibilidade, mesmo que online. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho, né, do Tarcísio, para depois apresentar, né, o tema que ele vai discorrer aqui agora à tarde. Tarcísio Lema de Aquino, ele é bacharel em fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus de Poços de Caldas. Ele também é mestre em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Alfenas. Ele é pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal de São Carlos e em Fisioterapia Cardiorrespiratória pela AVM Faculdade Integrada. Ele também possui aperfeiçoamento em Reeducação Postural Global e em Fisioterapia Pneumofuncional. Atualmente, o Tarcísio, ele é gestor do SAD, né, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, o programa Melhor em Casa, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Fisioterapeuta assistencial pela Secretaria de Saúde de Poços de Caldas, e docente universitário também. Ele também atua, né, integrando os grupos de trabalho sobre atenção domiciliar no Ministério da Saúde, COFITO, Abrasfit e conselheiro de saúde suplementar do CREFIT 4. Então, o Tarcísio tem uma grande experiência em várias áreas. E aí, hoje, gente, ele veio aqui para poder falar um pouquinho para a gente, né, da vivência no SAD, da assistência à gestão. Tarcísio, então, eu passo a palavra para você, né, e mais uma vez agradeço a disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É um prazer, né, vê-la, não pessoalmente, mas virtualmente, ter esse contato. Primeiro, gente, eu queria agradecer de verdade, né, a consideração, o reconhecimento da gente estar compartilhando essas experiências e principalmente pelo convite de estar realizando isso aí pela cidade de Patos de Minas. Eu gostaria muito de ter ido presencialmente. Na verdade, se teria sido possível se eu não tivesse excedido a viagem que eu tenho mensal pela minha Secretaria de Saúde, que eu estive em Brasília há 2 semanas. Então, com imensa gratidão, né, satisfação que eu venho aqui participar com vocês. E parabenizo vocês, são 3 anos, é isso? 3 anos de SAD, né? Muito legal, muito bacana. E eu acho muito interessante que, né, vocês já estão, assim, de um certo modo, um pouco recente aí na estrutura, já desenvolverem projetos, né, de educação permanente, simpósios. Isso faz toda a diferença dentro de uma equipe, né? Muita diferença mesmo. E aí, quando a enfermeira de lei entrou em contato comigo, a gente estava pensando, né, no que a gente poderia estar falando aqui, do que eu poderia estar trazendo. Eu gostei muito da sugestão dela. A princípio, eu tinha sugerido, né, um instrumento de elegibilidade de reabilitação, mas com a visão da fisioterapia dentro da EMAP. Mas o tema, né, que foi sugerido foi muito bom, porque
da assistência, eu me tornei gestor do SAD. Então, eu gostaria mesmo de passar para vocês como foi esse processo, porque para mim foi muito dolorido no começo da minha entrada no SAD. Eu venho de uma formação cardiorrespiratória, então eu sempre atuei em UTI, em hospitais, e aí quando eu fui concursado pela Secretaria de Saúde aqui de Poços de Caldas, eu fui pro SAD. Eu não conhecia muito o SAD, que isso foi lá em 2015, lá nos primórdios, né, da formalização do SAD, do Melhor em Casa. E aí, agora imaginem só uma cidade, nós temos 200 mil habitantes aproximadamente, e uma cidade que, né, foi implantado assim, caiu no nosso colo o programa, e a gente foi trabalhando até a gente conseguir, né, desenvolver alguns projetos bacanas aí que a gente vem fazendo. Então, qual era a minha dor no início, né? Eu era o único fisioterapeuta e eu acho que todo mundo tem essa mesma dificuldade no início, a logística vai depender muito da realidade do município, né? A gente tinha só um carrinho para ir toda a equipe, então a gente dividia os horários e a gente fazia as nossas visitas. E a minha frustração enquanto fisioterapeuta é que muitas vezes eu não conseguia desenvolver o meu trabalho como fisioterapeuta, como membro de uma equipe de reabilitação. Então era mais avaliação, orientação. Claro, o centro, né, do nosso trabalho também é o cuidador. Mas aquilo para mim era um pouco frustrante. E aí eu comecei a imaginar o que, que a gente poderia desenvolver mesmo com uma logística tão deficiente, né, com a escassez de carro, enfim, de frota. E aí aos poucos eu fui conseguindo dar uma estruturada na minha logística enquanto profissional fisioterapeuta. Claro, vieram outras dificuldades. Por isso que eu falei que para mim foi muito dolorido, porque é, haviam reclamações, o fisioterapeuta não vai vir aqui quantas vezes vai vir na semana, e a gente tem que fazer fisioterapia, enfim. Isso para mim era muito complicado, porque eu queria ganhar a funcionalidade do paciente, mas eu não conseguia. Não sei se é a realidade de vocês aí também no início. Mas enfim, aí nós fomos estruturando protocolos e meios, né, logísticos de que a gente conseguisse desenvolver essa trajetória. E nisso nós incluímos a fonoaudiologia, a nutrição, na EMAP, que são os 3 membros que nós temos aqui. Hoje nós temos psicólogos também, mas naquela época a gente começou a desenvolver uma estrutura aí, um instrumento de elegibilidade para reabilitação. Eu não vou falar dele. Inclusive a doutora Mariana, no ano passado, me convidou para apresentar por aquele programa do Ministério de apresentar, né, de educação continuada permanente, eu apresentei o protótipo desse projeto. Hoje ele está mais evoluído, nós temos um grupo de trabalho no Ministério, também da fisioterapia, que nasceu esse ano, e adianto para vocês que a gente vai trazer aí não só para fisioterapia, mas cadernos atualizados, né, como sugestão de ferramentas, orientações, e o que a gente pode estar desenvolvendo aí no Melhor em Casa. Então, quando a gente conseguiu desenvolver isso, brilhou uma estrelinha, né, na minha cabeça aqui. Falou, poxa, é possível. E aí, beleza, nós começamos a desenvolver. Já eu começo a apresentar para vocês aqui algumas situações. Eu acho que, na verdade, eu estou falando, eu já deveria compartilhar alguma coisa aqui, né? Vocês visualizam? Conseguem visualizar, pessoal? Eu acho que, peraí, eu não estou conseguindo ver vocês, que a minha tela está... Conseguimos sim. Sim, então vou voltar para a tela aqui. Aqui. Bom, só, né, voltando aqui, às vezes eu começo a falar e eu atropelo as minhas próprias organizações aqui. Então, o pensamento acelerado gera isso, né? Então, aqui essa é a minha equipe, né? Hoje, faltam algumas pessoas aqui, então nós temos 2 EMAPs, uma EMAP, e nesse dia eu trouxe a Luísa Progênio. Eu não sei se vocês a conhecem, mas ela é uma assistente social que também faz parte do grupo de trabalho do Ministério da Saúde, e ela é do Pará. E ela veio me visitar aqui em Poços de Caldas, eu aproveitei a oportunidade e a gente fez uma educação continuada, né, relacionando o serviço social
ao nosso trabalho. Então, eu quis trazer essa foto para mostrar também exatamente isso que vocês estão fazendo, né? O serviço de capacitação, aprimoramentos, esses encontros de educação permanente são muito importantes para o nosso SAD, para o Melhor em Casa, no geral. Então, a gente sempre tem que fazer isso. A gente procura fazer aqui em Poços uma vez ao mês, pelo menos um tema diferente. E sempre que possível também trazermos alguém. Mas vocês são pioneiros, assim, em relação a muitos de SADs que eu conheço, de já realizar um simpósio tão assim, com 3 anos. Isso é muito bacana. E aqui, né, eu trouxe aqui a frustração que eu já citei para vocês em relação à minha profissão no início, enquanto profissional da EMAP, da fisioterapia, mas aí nasceu, né, um instrumento de elegibilidade que a gente conseguiu triar paciente para reabilitação. E por que eu vou falar rapidinho disso aqui? Para vocês entenderem que nós conseguimos projetos pilotos aqui no programa, aqui em Poços de Caldas, que nós estamos desenvolvendo no Ministério. Mas assim, isso sempre é uma sugestão, é um direcionamento. Cada um, né, tem a sua autonomia para desenvolver os seus projetos e as suas ferramentas de avaliação e de triagem. Quando eu falo reabilitação, não é fisioterapia, reabilitação é toda a EMAP. Então isso aqui serviu para toda a EMAP, incluindo a EMAD, né, que já faz a avaliação inicial no nosso trabalho também. Então, quando nós criamos esse instrumento de elegibilidade, isso trouxe muita facilidade para a nossa rota. Então, eu consegui determinar frequências de reabilitação junto à equipe e frequências mais reduzidas de capacitação de cuidador e de visitas que realmente, às vezes, começaram a se tornarem espaçadas. Então, o que isso me trouxe de benefício? Me trouxe a possibilidade de eu fazer mais visitas na semana num paciente que precisava da reabilitação junto à EMAP e também facilitou que a rotatividade, o ganho funcional liberava mais rápido esse paciente, então a gente teve uma rotatividade melhor. Foi aí que veio um outro problema, né? Um problema não, mais um viés que a gente precisou trabalhar. Então, antes de eu passar, o que cabe nesse instrumento? Né? A gente tem a nossa admissão com seus critérios, nós fazemos uma avaliação funcional, a fisioterapia, a nutricionista, a fono, enfim, todo mundo faz a sua avaliação, determina o plano terapêutico junto à EMAD, reavaliamos e damos alta ou referência para a RAS. Isso é o que a gente mesmo faz, todo mundo sabe. Mas aqui eu precisava justificar o momento da alta desse paciente do SAD, porque eu não sei se é a realidade de vocês também, muitas vezes chegam pacientes da primária, do posto de saúde, que é a D1, que dá para esse paciente ser acompanhado a nível ambulatorial e de repente a equipe fala, não, é do SAD, a fisioterapia, a fono, a nutrição, todo mundo tem que atender no SAD porque é domiciliar. Só que a gente esquece que SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, não envolve só o Melhor em Casa, envolve atenção primária também. Então aí a gente tinha que determinar o quê? Um ponto de corte para que esse paciente continuasse conosco ou ficasse, ou dessemos alta para a rede. Não pensando em deshospitalização. Então, nós conseguimos encontrar uma solução gerando indicadores. Então, nós passamos a coletar dados desses pacientes e gerar relatórios e conseguimos determinar um ponto de corte de sugestão, que envolve a mobilidade e a locomoção. Claro, existe todo um fator multidimensional para que a gente consiga avaliar a alta desse paciente. Não é algo pontual, por isso nós discutimos em equipe. Mas o que eu sugeri para a equipe na época? Que cada profissional, incluindo a EMAD, tivesse uma escala de avaliação, para que a gente conseguisse quantificar o nosso trabalho, a evolução do nosso trabalho. Quem me acompanha, a Dirley sabe, quem me acompanha, eu vivo colocando isso no Instagram, né, escalas e tal. Então, porque eu quero que as pessoas tenham a noção de que é possível a gente realizar um bom trabalho sem muito gasto. Então, as escalas estão aí na literatura, né, são validadas, muitas delas são validadas para o português brasileiro. Então, o que a gente tem? A gente tem uma gama de ferramentas que a gente pode utilizar a nosso favor. E isso me ajudou a evitar judicialização, evitar permanência inativa de pacientes dentro do SAD. Então, a gente conseguiu estruturar um processo de que determinássemos realmente, quantitativamente, por meio de relatório funcional, até quando esse paciente fica conosco.
Então, o médico tem a sua escala, o enfermeiro tem a sua escala, o fisioterapeuta, o fono, o nutro, o psicólogo, todo mundo tem a sua escala. Mas nós elegemos a MIF para determinar a funcionalidade do paciente, o desempenho, que é ela que vai me direcionar. E o plano terapêutico multiprofissional, porque ele contempla também vários domínios que não são exclusivamente para a fisioterapia, né? É multiprofissional e deu certo. E deu certo assim mesmo, a gente ficou muito feliz com o resultado. Nós não temos tanto problemas, ainda temos, com a atenção primária, mas assim, a gente conseguiu traçar uma linha ali muito bacana. O problema que a gente ainda tem é que a rotatividade vem, aí a gente tem que fazer um matriciamento constantemente. E aí, no momento que isso deu certo, né, que o Ministério, a coordenação do SAD no Ministério tomou conhecimento, eu fui convidado a apresentar. E aí, nesse momento, por coincidência, a minha gestora ela estava deixando a responsabilidade técnica do nosso site. E eu fui convidado a participar, a estar, né, ocupando o cargo de responsável técnico. Para mim, eu já tinha sido responsável técnico por uma equipe de fisioterapia num hospital. Só que trabalhar com equipe multiprofissional para mim seria um desafio. E ainda é. Ainda tenho esse desafio. Mas o desafio foi muito bacana porque juntos nós conseguimos eleger aí outros projetos para a gestão, projetos pilotos também. E quais são eles? Né? Então, na segunda fase, foi realmente formalizar os indicadores que eu chamo de indicadores funcionais. Eu ainda não sei se esse é o nome correto, mas é aquilo que eu falei para vocês, que cada membro da equipe tem uma escala e todo dia, na passagem de plantão, nós cobramos se foi necessária avaliação ou não. Aí o que eu faço? Eu trago isso para as minhas fichas, né? E vou registrando e ali eu vou gerando indicadores. Então, toda passagem de plantão, eu cobro dos profissionais as escalas preenchidas, porque no final do mês eu tenho uma escala funcional desse paciente, com todas assim, com ferramentas que eu posso estar utilizando de avaliação, desempenho funcional, lesão por pressão, enfim, cabe ao profissional que tiver o conhecimento e a realidade do município, né? Porque nós aqui temos um perfil epidemiológico, mas de cardiovascular, né, AVC, pacientes pós-operatórios em cirurgia cardíaca, e cuidados paliativos. E nós temos uma carência de perfil infantil, por incrível que pareça. Então, raramente aparece uma criança com ventilação mecânica domiciliar. Geralmente são os pacientes mais adultos que fazem uso do dispositivo. E além desses critérios, né, nós começamos a trabalhar também com... Isso nos ajudou a trabalhar com mais segurança, desmames dos dispositivos no domicílio, principalmente a decanulação. Mas assim, eu só estou passando para vocês que a gente vai criando projetos e desses projetos vão nascendo vários outros projetos, porque eu preciso cobrir o viés ou a necessidade que esse projeto me criou. E é desafiador e é muito gostoso. Para a gestão é desafiador porque um dos principais fatores que eu tive dificuldade para instituir esses projetos é a adesão dos profissionais. Nem todo mundo, nem é por não querer, às vezes a rota é corrida, enfim, tal. Aí o que a gente faz? Aí a gente acaba perdendo algum dado. E eu comecei a elaborar algumas outras estratégias para que isso não acontecesse. Bom, então eu precisava quantificar essa qualidade, né, para formalizar esse instrumento, porque de nada adiantaria se eu triasse, mas não comprovasse a eficácia desse projeto. Não é um estudo, não é uma escala criada para que seja utilizada, é uma sugestão. Eu tenho o objetivo de que a gente desenvolva isso a nível nacional, quando sair o caderno, para que a gente tenha dados para, de repente, ficar de sugestão mesmo, para que vocês utilizem para reabilitação. Mas daí deixou de ser só para reabilitação. A gente conseguiu quantificar vários critérios de evolução clínica do paciente, principalmente com a EMAD também. Então, aqui eu gostaria de mostrar para vocês aqui, só como eu gerei, né, eu utilizo forms, é interessante eu falar disso também, porque nós precisamos, quando eu quis facilitar a coleta de dados para diminuir o viés da adesão, fazendo pelo celular mesmo, ou pelo tablet da instituição. Aí, só que eu precisava ficar atento à Lei Geral de Proteção de Dados.
E o Google, ele tem essa criptografia de ponta a ponta e ele respeita, mas cabe nós a entendermos os 3 pilares, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu consegui, né, formalizar isso e aí eu consigo gerar, né, pelo Google Forms toda essa estratégia de avaliação dos resultados e interpretação de indicadores. Então aqui é só uma ilustração, né, que aqui nós temos aqui a MIF inicial, o desempenho inicial no início, que a grande maioria é de 19 a 60, precisa de uma assistência de 50%. Né? E aqui se manteve na final, só que essa daqui foi do projeto piloto. A gente conseguiu melhorar muito isso aí também. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que aqueles pacientes que precisavam de uma assistência menor de 25%, um AD2, olha para vocês verem como o desempenho, né, melhorou bastante. Então, a gente consegue traduzir isso, né, em dados, em indicadores, para que a gente comprove, principalmente para a Secretaria de Saúde, que a gente consegue desenvolver um bom trabalho e assim a gente consegue fundos, né? Mais fundos, mais, enfim, mais projeção ali dentro da própria secretaria do nosso município. E a terceira fase, né, da minha fase como gestor, lá da assistência à gestão, foi o projeto Cuidando do Cuidador, que muitos municípios fazem, mas a gente faz aqui bimestralmente, a gente se reúne com... Bimestralmente não, mensalmente a gente se reúne com os cuidadores e dali a gente não procura orientar o que ele deve fazer com o paciente, mas assim, cuidar desse cuidador mesmo. Então as meninas levam dermatologistas, podólogos, enfim, tudo aquilo, recreação, para a gente tirar um pouquinho, né, da visão centralizada do cuidado e trazer ele para a visão multidimensional do cuidado. E aí o que eu precisava fazer? Eu precisava quantificar o resultado também do cuidador em relação à sua melhora ou à sua piora em relação ao cuidado, a sua sobrecarga. E existe essa escala que provavelmente vocês conhecem, que é a escala de Zarit, e ela avalia a sobrecarga do cuidador do paciente, principalmente os cuidadores de pacientes idosos. E nós encontramos, às vezes, pacientes idosos sendo cuidados pelos companheiros idosos. E isso aqui ajuda muito a gente a elaborar estratégias aí, né, para ajudar esse cuidador. Então, o que nós fazemos também? A nossa psicóloga, ela aplica essa escala 2 vezes ao mês ou quando ela acha necessário. O que ela faz? Ela liga ou vai à casa do paciente, né? Quando a rota não permite, ela é permitido fazer pelo telefone um questionamento, um questionário, né? E ela avalia, e a partir daquele momento que ela percebeu que ele tem uma sobrecarga mais grave ou moderada, ela vai entender qual a necessidade, qual a sobrecarga que esse cuidador está sofrendo. Então, o que ela faz? Ela direciona, ela referencia esse cuidador, Tarcísio para fisioterapia, Roberta para fisioterapia. Esse paciente está se queixando muito de dores nas costas, vamos atuar ali. E aí o que a gente faz? A gente referencia ele para o ambulatório, para fisioterapia. Precisa de uma questão social, precisa de uma psicoterapia, enfim, precisa de outros profissionais do SAD, a gente auxilia esse paciente. Quando foge do cuidado que nós poderíamos ajudar o paciente, a gente encaminha para a rede de apoio à saúde. Então, são projetos pilotos que nós conseguimos desenvolver e levar isso aí para quantificação, para a gente protocolar como um protocolo, né, de sucesso, são cases de sucesso que a gente tem, mas não voltados à atuação clínica, mas assim à gestão. Então, lá, quando eu percebi lá no início aquela dor que eu tinha de frustração, de não conseguir atuar, eu trouxe, né, como gestor para quantificar esses indicadores e a gente conseguiu dinamômetro, manovacuômetro, dispositivos de terapia, para nutrição, para todo mundo a gente conseguiu. A nossa equipe de enfermagem trabalha com laser terapia, em conjunto com a fisioterapia, né, com as lesões de pressão, enfim, a gente conseguiu dispositivos mostrando isso, né, para a gestão superior. Eu gosto só de mostrar isso aqui, toda vez que eu apresento alguma coisa, eu gosto de mostrar esse caso, que foi um caso muito grave que a gente teve, mas foi o primeiro paciente que eu utilizei o instrumento para reabilitação. Era um paciente que veio, né, de uma
de uma condição oncológica, ficou muito tempo em ventilação mecânica, e a própria deshospitalização dele foi conflituosa ali com a família, né? A família não queria levar para casa, e depois nós fizemos reuniões de cuidados paliativos, enfim. Né? Para vocês perceberem, todo mundo tem esse viés, né? Essa dificuldade, às vezes, do acesso à casa do paciente. Então, aqui, toda a equipe, já junto ao SAMU, nós conseguimos levar esse paciente em ventilação mecânica para sua casa. E aqui, nesse momento aqui, foi quando eu percebi que esse paciente ele poderia evoluir com desmame da ventilação. Foi nesse, eu até pedi, pessoal, eu faço o termo de consentimento livre esclarecido para autorizar, né, para eles assinarem para eu utilizar as imagens com esses fins acadêmicos, de cursos e tal. Então, nesse momento, eu percebi que era possível fazer o desmame, nós conseguimos, mas a EMAP toda, junto à EMAD, claro, ajudou, né, com o desmame para a gente realizar, inclusive, a decanulação em domicílio. E aqui foi o último dia que eu apliquei o teste com ele de sentar e levantar, que eu falei, poxa, agora o senhor está de alta do SAD. Agora o senhor pode, evidentemente, né, continuar seu tratamento na atenção primária. E foi um case de muito sucesso aqui. Por quê? Porque junto àquela escala Zarit, nós tínhamos a filha desse paciente, e ela tem uma condição psiquiátrica, mas assim, a gente capacitou tão ela aderiu tanta capacitação como cuidadora que hoje ela faz um curso de técnico de enfermagem. Então ela se encontrou, a gente ajudou ela também, a psicóloga com as artes, a gente conseguiu mudar, transformar também nessa vida da família ali. E eles nos enviaram uma foto um tempo depois do último dia que ele foi fazer a radioterapia. E esses dias eu recebi uma foto dele, bem gordinho, e para um cuidado paliativo. Nós sabemos que o paliativo, né, não quer dizer que não vá ter um desfecho ruim, pode ter ganho funcional. E isso ficou muito marcado para a nossa experiência, porque foi o primeiro paciente que nós utilizamos essas escalas, esses indicadores e esses resultados. Então ele veio como AD3 e saiu como AD1. E isso nos deixou muito felizes, né? Então, é o que eu queria passar, mas a gente continua discutindo, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo, tem aqui os meus dados, a enfermeira Dirley também pode compartilhar com vocês. E agradecer a apresentação, né, essa oportunidade de estar mostrando aqui para vocês. Então, aqui é novamente a nossa equipe. A fisioterapeuta eu não posso deixar de colocar ela junto comigo, porque a gente desenvolve isso tudo junto e ela é muito companheira. A foto, né, da equipe no dia da decanulação. E aqui é o nosso grupo do Ministério, porque eu quis colocar, porque eu falo isso com a doutora Mariana, que a gente tem que mostrar para os melhores em casa que a gente está trabalhando para desenvolver cada vez mais ferramentas para facilitar, né, e para capacitar os profissionais. E na apresentação é essa.